Hoje no vídeo eu vou contar sobre uma babá muito má e de dar medo, então fiquem ligados para ver o que essa serial killer fez. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram e na rede vizinha, no TikTok, para vocês ficarem mais pertinho de mim. E se gostarem dos conteúdos, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e deixarem o like. E agora vamos pro caso de hoje. Nancy Dorsey era bem conhecida como a babá risonha. Ela nasceu no Alabama no dia 4 de novembro de 1905. A Nancy tinha 3 irmãs e um irmão. A infância deles foi bem difícil, eles eram obrigados a trabalhar na fazenda onde eles moravam, o pai deles obrigava eles a trabalhar por horas, então eles nunca estudaram direito, mal sabiam ler e mal sabiam escrever. Porque ao invés de estarem na escola, eles estavam trabalhando. O pai dela era muito controlador e onde ela cresceu havia muitas regras, então muitas das coisas ela não podia fazer. O apelido da Nancy era Nanny e quando ela tinha 7 anos, ela e a família foram fazer uma viagem para visitar alguns familiares e eles foram de trem. Em um certo momento ela bateu a cabeça numa barra de ferro e depois disso ela começou a ter vários apagões, depressão e muitas dores de cabeça. E ela culpou esse acidente por sua instabilidade mental. Na adolescência, a Nancy era proibida de diversas coisas. Ela e as irmãs não podiam sair muito, não podiam usar roupas que mostrassem o corpo e nem maquiagem elas podiam usar. A Nanny era fissurada numa coluna do jornal que tinha o nome de Lonely Hearts, que é Corações Solitários. E nessa página era publicada contos de amor e fotos de pretendentes a casamentos. E foi por esse jornal, em 1921, ela conheceu o Charles Briggs. Ela tinha 16 anos e começou a namorar com ele. E depois de 4 meses eles se casaram. O Charles foi criado somente pela mãe dele e eles eram uma família bem pequena. E ele e a Nanny não tiveram lua de mel. E quando eles se mudaram, a sogra dela foi morar com eles porque ela não tinha mais ninguém. Então agora eles eram em 3. A mãe do Charles tinha muitas regras, e como eles moravam juntos, a Nanny tinha que obedecer todas. E a mãe dele acabava interferindo muitas vezes na relação do casal, e a Nanny não gostava disso. Mas aceitava. Entre 1923 e 1927, a Nanny teve 4 filhas com o Charles. E depois de nascer a sua 4ª filha, a Nanny começou a fumar e a beber muito, simplesmente por não estar feliz mais no casamento. Um pouco a culpa disso era do Charles, porque depois ela descobriu que ele estava traindo ela. Então assim, o casamento só tava a ladeira abaixo. Ela dizia que ele mal aparecia em casa, que quem criava as 4 filhas era somente ela, porque ele nunca estava presente. Em 1927, no ano que a filha mais nova nasceu, ela ainda era um bebezinho, então as 2 filhas do meio comeram comida envenenada e faleceram. A Nanny tinha feito um seguro de vida para as filhas, então assim que elas faleceram, ela foi correndo buscar esse dinheiro, que na época era bastante dinheiro, né? Como a atitude dela foi estranha, de nem ter ficado de luto pelas filhas, o Charles acabou acusando ela de ter envenenado as filhas de propósito. Então agora tinha ficado só a filha mais velha e a filha mais nova. Ele pegou a filha mais velha, entrou no avião e fugiu com ela, porque ele estava com medo da Nanny. Ele abandonou ela com a bebê recém-nascida. Depois de uns meses, a mãe do Charles faleceu e eles decidiram se separar. E a Nanny ficou com a guarda das 2 filhas. A filha mais velha então voltou a morar com a mãe e no dia do divórcio, o Charles disse que tinha medo da esposa e que não comia nada que ela preparava quando ela estava de mau humor ou brava, porque ele tinha certeza que ela poderia colocar veneno na comida dele. Agora a Nancy, divorciada e com 2 filhas para criar, ela se mudou para a Flórida e já começou na busca por um novo marido, para ajudar ela a criar as 2 filhas. Lá ela conheceu Robert Frank Harrison. Ele tinha 23 anos e eles mandavam cartas e presentes um para o outro. Em 1929, eles se casaram e quando ela se mudou para a casa dele, ela percebeu que ele não era uma pessoa muito boa, a ficha criminal dele era bem extensa e além disso ele era alcoólatra. E mesmo assim eles ficaram juntos por 16 anos. E em 1943, a filha mais velha dela deu à luz ao seu primeiro filho, que se chamava Robert Lee Harris. E em 1947, ela teve seu 2º filho. A Melvina, que era a filha mais velha da Nanny, achou que estava tendo alucinações ao ver sua mãe espetando um alfinete no bebê e sufocando ele até a morte. Estavam só as 2 no quarto e Melvina tinha acabado de dar à luz. Então, quando os médicos voltaram e viram o bebê morto, eles acreditaram que havia morrido por ter tido complicações no parto. Como a Melvina tinha acabado de ter o bebê, ela tomou vários remédios e injeções, então ela não tinha certeza do que ela tinha visto. Ela não sabia se era real ou não.
E um tempo depois, a Nanny estava cuidando do seu outro neto e ele acabou morrendo de asfixia, o que deixou a família inteira chocada. E estava todo mundo sem entender o que tinha acontecido, todo mundo de luto. E enquanto todo mundo estava de luto, ela foi buscar o dinheiro do seguro de vida que ela havia feito para o neto 2 meses antes do menino falecer. Ela não ficou de luto em momento nenhum e só queria os $500. O segundo casamento da Nanny não estava bom e já fazia um tempo, e como ele era alcoólatra, um dia ele chegou muito bêbado e abusou da Nanny, o que foi o fim para ela. No dia seguinte, ela colocou veneno de rato na bebida dele e ficou lá assistindo a morte dolorosa e lenta do marido. E a Nanny sempre tinha um esquema, né? Ela fazia o seguro de vida antes no nome da pessoa e depois que a pessoa morria, ela ia lá e pegava o dinheiro do seguro. Ela se mudou para Carolina do Norte e lá ela se casou novamente. Orlene era o seu terceiro marido e depois de 3 dias que eles se conheceram, eles se casaram. E o estranho era que todos os maridos que ela escolhia sempre tinham problemas com bebidas e mulheres. Ele também traía ela com várias mulheres e para ela tava tudo certo, porque ela não queria alguém pra ficar junto, ela procurava vítimas, esperando o momento certo pra poder agir. Às vezes ela viajava e ficava semanas fora e de repente ela voltava à vida de antes de dona de casa. E em 1950 seu marido morreu de uma doença do coração. Ninguém suspeitou dela porque, como disse, ele era alcoólatra, ninguém achou que ela teria feito alguma coisa contra ele. E a casa que eles moravam ia ficar para a irmã dele, e a Nanny sabia que não ia poder mais ficar lá. Então, antes que a irmã chegasse, ela botou fogo na casa. E quando ela chegou, não tinha mais nada, não sobrou absolutamente nada para a irmã. E Nanny queria ter a certeza que a irmã não iria ficar com nada. Então, antes de se mudar de cidade, porque era meio que um ritual, o marido morria e ela se mudava, ela resolveu visitar sua sogra e no mesmo dia que ela foi, a sogra morreu dormindo. Em 1952, já com 47 anos, a Nancy percebeu que seria mais difícil de ficar arrumando maridos novos, porque ela já estava ficando velha e ela não era mais tão bonita. Então ela mudou sua estratégia. Ela começou a procurar por homens mais velhos numa agência e lá ela conheceu Richard Morton, seu quarto marido. Ele também tinha os mesmos problemas que os outros maridos, ele era mulherengo e alcoólatra. Todos os crimes que a Nanny cometeu não tinham provas e nem testemunhas porque ela estava sempre sozinha. Então ela escondia tudo para não ser pega. A mãe dela então resolveu ir morar com ela porque ela não queria mais ficar sozinha. Mas a Nancy não gostou nada disso, porque agora com a mãe morando com ela, ela não poderia mais fazer suas armadas, porque teria uma testemunha. Então, sem escolha, ela envenenou e matou a própria mãe. Depois de alguns meses, seu marido também faleceu e ela já se mudou de cidade de novo. E ela estava sem dinheiro, então ela se casou pela 5ª vez com Samuel Dons. E ele era diferente dos outros, ele era muito conservador e religioso. E depois de alguns meses casados, ele foi diagnosticado com uma infecção muito grave na parede digestiva, por ter comido comida envenenada. E ele não aguentou e acabou falecendo. Mas os médicos acharam meio estranho esse envenenamento, então eles pediram uma autópsia para ter a certeza da causa da morte dele. E Nancy não perdeu tempo e já foi buscar o seguro de vida, e na autópsia foi visto que ele tinha ingerido uma quantia absurda de arsênico. Então, no dia 17 de maio de 1955, a Nancy foi julgada e culpada pela morte de 11 pessoas, que ia de 1920 a 1954. A Nanny confessou a maioria dos assassinatos sem nenhum remorso, pelas filhas, netos ou maridos. E ela foi condenada à prisão perpétua. E quando ela ouviu isso, ela começou a gargalhar enquanto era levada pelos policiais. A Nanny acabou morrendo aos 59 anos, 10 anos depois, de leucemia no hospital da penitenciária, no dia 2 de junho de 1965. E nos Estados Unidos ela é conhecida como a Babá Risonha. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder o próximo vídeo. Beijos!